Hello, vocês estão bem? Voltamos com mais um vídeo para mais uma troca de ideias. Quem não me conhece, muito prazer, eu sou Nadia Araújo, estou aqui dia sim, dia não, para conversar sobre os relacionamentos amorosos, virtuais, presenciais, no Egitão, no Brasilzão. E você pode participar aqui deste canal enviando o teu relato de vida ou tua sugestão de vídeo para um desses endereços aqui. Fica tranquilo que ninguém vai saber a sua identidade, ela é totalmente preservada. Peço que quem não se inscreveu no canal ainda, não, gente, vai lá, se inscreve, é de grátis. Olha que lindo. E vocês estarão fazendo o quê? Me ajudando a fazer o quê? A me dar um pouco mais de alegria, que é o quê? A chegada dos 100 mil inscritos. Bora! Bom, eu quero comentar hoje com vocês sobre um caso que ocorreu este mês aqui no Brasil, que, assim, deixou os brasileiros passados, inclusive eu também. E é um caso, sabe, que tu não sabe de que lado que tu fica, tu não sabe quem tá com a razão, quem não tá, enfim. Dá uma olhada neste casal aí. Dá uma olhada neste casal. Casal bonito, né? O homem é um cara bonito, a mulher bonita também. Tu olha assim, tu pensa, poxa, que casal lindo, bonito, maravilhoso e tal. É. Mas vocês sabem, claro, né? Vocês devem saber, mas quem não sabe ainda, vocês imaginam o que foi que ocorreu com esse casal? Pois bem, esta moça cancelou o CPF deste camarada, que era o marido dela há 20 e poucos anos, tá? E ela cancelou o CPF dele e botou o caba no freezer. Essa mulher, ela deu uma entrevista lá no canal Beto Ribeiro. Eu vou deixar o link ou por aqui, ou na descrição, me lembrem, tá? E é sobre essa entrevista que eu quero trocar umas delas aqui com vocês. E depois a gente fala sobre o ocorrido em si, tá? Eu fiz um resumão da entrevista lá, é 1h e... deixa eu ver aqui, 1h sei lá, é meio longo. 1h e 8 minutos e 59 segundos, tá? Depois vocês passem lá, que vai estar lá tudo bem detalhado. Mas no resumo, é o seguinte. Essa mulher, ela passou 20 anos junto com esse cara, certo? Lá no início da vida dela, a mãe dela ganhava a vida abrindo as pernas. Será que vocês me entendem, né? Porque vai que eu falo a palavra aqui e der errado. Até eu fui postar, eu tava lendo um livro sobre... Vou nem dizer o nome, minha gente, que a gente tem que falar aqui com código, qualquer coisa, né? O babado aqui, o robozinho bloqueia. Eu tava lendo um livro sobre aquela criatura mal assombrada que cancelou o CPF de 6 milhões de judeus. É, aquele cara lá das Alemanhas e afins, por ali. E eu fiz uma postagem no Facebook sobre ele, né? E outra, era uma foto do camarada quando era criança. Aí eu comentei, alguém já imaginou que essa criança, quando cresceu, foi fulano que fez isso, aquilo. O Facebook bloqueou minha postagem. Pois é, eu estava indo contra as diretrizes. Não sei que diretriz é essa, não. Então, eu não posso nem falar o nome aqui, né, que vai aqui. Mas, enfim, a mãe dela ganhava a vida abrindo as pernas. Era da noite. Era uma Porsche. Vocês sabem, né? Bom, e aí, essa mulher, ela morava, né, a mulher do ocorrido aqui, ela morava na casa onde ficavam os filhos das mulheres que ganhavam a vida abrindo as pernas. Tinha uma casa lá específica, e as mulheres que ganhavam a vida assim abrindo as pernas, que tinham filhos, deixavam os filhos lá para ir embora abrir as pernas. E ela morava lá, tá? E depois, eu não entendi muito bem se era logo nesse momento que a mãe dela trabalhava, ou se era depois, alguma coisa assim. Mas depois, ou na mesma hora, não sei, não entendi direito, ela foi morar na casa de uma senhora, de uma idosa. E aí a mãe dela pagava uma pensão para essa senhora, mas com o tempo a mãe dela deixou de pagar essa pensão. A mãe dela visitava de vez em quando, depois deixou de visitá-la, e aí ela ficou lá com essa senhora. Quando ela tinha 12 anos, a mãe dela reapareceu. Nessa altura do campeonato, não estava mais abrindo as pernas, até estava, mas para um homem só. Ela tinha casado, ela já tinha uma filha e estava grávida de outro. E aí ela brota nessa casa da senhora, onde a mulher da questão morava,
chamando-a para morar com ela. Tá? Mas por quê? Porque ela amava a filha? Porque ela estava com saudade da filha? Não sei não, viu? Não sei, mas também tinha a questão que era para ela cuidar dos irmãos mais novos. E nessa época, a mãe dela tinha uma granja. E aí ela também ajudava no serviço da granja. Ela conta que o relacionamento dela com o padrasto não era boa. E o padrasto mexia. Tá? Vão entendendo aí as entrelinhas. O padrasto mexia com ela. Ela ficou lá com a mãe, o padrasto e os dois irmãos mais novos até os 18 anos. Certo? Beleza. Depois ela saiu de casa. Outra coisa, ela só conheceu o pai dela aos 28 anos e só viu o pai uma única vez. Então ela não teve relacionamento nenhum com o pai e o relacionamento com a mãe não era muito legal. A mãe se desfez da tal granja e aí comprou uma lanchonete. E lá nessa lanchonete é onde ela conhece o cara aí com quem ela casou, tá? O cara vendia cigarro lá nessa lanchonete, eles se conheceram lá e aí começaram a namorar. Tudo lindo e maravilhoso. Ela tinha 17 anos e o cara tinha 29, tá? Até a mãe dela tinha incentivado ela a ficar com o cara, tal, até porque pelo fato do cara ser mais velho, de cuidar dela. Sabe aquela coisa, né? Que mulher não pode viver sozinha, tem que ter uma figura masculina do lado. Tá, e assim porque ela se lascou. Enfim, 5 meses de namoro, tudo lindo e maravilhoso. Ela descobre o quê? Que esse cara era casado e tinha 3 filhos, tá? Só que aí ela estava super apaixonada por ele, só respirava se ele soprasse. Ela continuou namorando com esse cara. Mas a mãe dela não concordava, porque a mãe dela ficou sabendo que o cara era casado e tinha 3 filhos. E outra, esse cara frequentava a casa dela, frequentava lá, conhecia a mãe, o padrasto e afins, e não tinha dito que era casado. Ou seja, ele não enganou apenas a mulher aqui, ele enganou a mãe, enganou o pai, enganou a família inteira. A mãe não queria que ela permanecesse casada com o cara, por isso que eu digo, quando as mães dizem não, a gente escuta as mães, tá? Elas sempre têm razão. Mas ela continuou namorando o cara escondido. Dizia que ia pra escola, se encontrava com o cara e afins. O que é que ocorreu? Ela engravidou, tá? Ela engravidou aos 17 anos. Quando ela engravidou, a mãe fez o quê? A expulsou de casa. E aqui eu acho isso, assim, e segue a hipocrisia, né? Segue a hipocrisia. A mãe lá no comecinho ganhava a vida como? Abrindo as pernas, né? Aí agora a filha engravida e a mãe expulsa de casa. Viva a hipocrisia. Bom, a mãe expulsou de casa, ela grávida, aí ela foi cuidar de uma idosa. E em troca disso, ela tinha abrigo e comida. A idosa sabia que ela estava grávida, mas mesmo assim se dispôs a dar abrigo a ela. Beleza. Chegou o dia de ela dar à luz. Ela não conta detalhes, mas ela só fala que ela foi para o hospital com os bombeiros. Ela não fala detalhes disso aí. Foi para o hospital com o bombeiro. Outra coisa, nesse período aqui, ela não estava mais com o camarada. Porque ela própria, depois que viu que a bosta estava feita, ela decidiu que não queria mais ficar com o cara, com o pai da criança, tá? Então, ela foi para o hospital com os bombeiros. Ela ia dar a criança, certo? Porque ela não tinha condições de criar e afins. Só que daí, nesse meio tempo, ela se arrependeu. E aí ela decidiu que iria ficar com a criança e que iria dar um jeito para criá-la. Teve alta, e aí como é que ela iria voltar para casa? Ela estava sozinha, com recém-nascido, a casa da senhorinha onde ela morava ficava longe do hospital, e ela, enfim, ela não tinha como pegar o ônibus e afins, enfim. Ela ligou para uma amiga, contou toda a história à amiga, a amiga ajudou a levá-la para casa da senhorinha. E a senhorinha a acolheu com a filha, beleza? Lembrando, no período da gravidez e do nascimento da filha, ela não estava mais com o cara, ela tinha rompido com ele. E ele também estava nem aí pra ela, beleza. Só que, certa altura do campeonato, a menina adoeceu. E aí,
a menina precisou de certos cuidados e ela ligou pro cara para pedir dinheiro a ele. E aí ela até fala que ele deu 50 reais para ela, e aí ela foi se virando com esses 50 reais, certo? Detalhe, esse cara só registrou a filha quando a menina tinha 10 anos. 10 anos, tá? Só para constar. E outra, vão anotando aí, certo? Ele enganou a menina, enganou a família da menina, engravidou, no início abandonou e só registrou com 10 anos. Anotem isso aí, tá? Mais na frente vocês vão saber por quê. E outra coisa, ele, nesse período aí, ele ainda estava com a primeira esposa, a mãe dos 3 filhos dele. E a primeira esposa sabia da existência dessa amante, até então amante, tá? Agora uma sabia da existência da outra, beleza. No período que ela ficou longe do cara, ela conta que ela até chegou a arrumar um namorado, tentar refazer a vida amorosa com outra pessoa e afins. E o que aconteceu? Quando o cara ficou sabendo, o cara a obrigou a acabar o namoro, dizendo a ela que ele iria largar a esposa dele para ficar com ela, para assumi-la e fazer uma família e afins e afins e afins. Beleza. Ela acreditou nisso. Ela achou que ele iria mudar, acabou o tal namoro e voltou para ele, tá? Ele mudou? Não, claro que não. Brigas e brigas e brigas e mais brigas ocorreram, ameaças e mais ameaças. O cara chegou até a ameaçar cancelar o CPF da própria filha, porque ele sabia que o quanto que ela amava a filha, então o cara tanto ameaçava cancelar o CPF dela, como cancelar o CPF da própria filha, porque ele sabia que isso iria afetá-la imensamente. Aos 18 anos, essa filha saiu de casa, tá? Lembrando que isso aqui é um resumo do resumo, tá? Todos os detalhes vão lá no vídeo original. Aos 18 anos, depois de tanta pressão, essa filha saiu de casa. A princípio, ela foi morar no porão da casa da patroa da mãe, tá? Aí a filha não quis mais saber do pai, o pai também não procurou mais a filha e vida que seguiu. Eles dois, a filha saiu de casa, estava morando lá no porão da casa da patroa, e aí, certa altura do campeonato, eles dois foram morar no interior, lá do sul. E aí começaram a trabalhar com vaca de leite, tá? E aí ela queria voltar a estudar, mas ele não deixava. E tem uma parte aqui que ela também conta que ele não gostava de tirar o leite das vacas e ele batia nas vacas. Pois é, ele batia nas vacas. Enfim. Ela queria voltar a estudar, ele não deixava, e aí ela se impôs. Ela se impôs e disse que ia voltar a estudar e voltou, tá? Voltou, ela se formou em pedagogia. Ele não queria que ela trabalhasse, mas ela se impôs e começou a trabalhar numa escola. Entre altos e baixos, ameaças e mais ameaças, o cara afastou todos os amigos dela, ela não podia ter amizade com homens, e até as amizades com mulheres ele implicava. Ele dizia que as mulheres tinham interesse amoroso nela, tá? Ele a afastou de todas as amizades que ela tinha. Ela conta que ela tentou pedir ajuda a uma amiga para ela fugir do cara. Só que ela tinha tanto medo de ela fugir, ele encontrá-la e cancelar o CPF dela. E nisso a vida foi passando. Agora, em novembro, aliás, setembro, agora, minha gente, setembro agora, tá? Até então, eles não eram casados legalmente, eles só moravam juntos. Até que agora, em setembro, eles decidem se casar. E aí, diz ela que foi por conta de quê? Para viabilizar o financiamento de umas terras lá que eles estavam querendo comprar. Pelo que eu entendi, o sogro morreu e tinha alguma coisa lá sobre herança, algum negócio aí. E eles estando casados, iria facilitar alguma coisa lá de financiamento de terras. E por isso eles se casaram. Setembro agora, tá? Setembro. Beleza. Aí chega o dia 14
de novembro de 2022, segunda-feira. Ia ter uma viagem, tá? Na segunda-feira de manhã, ia ter uma viagem das professoras lá, pra, enfim, confraternização, de fim de ano, enfim. E ela queria ir para essa confraternização. Detalhe, antes disso, se não me engano, eu não entendi bem se foi no domingo ou se foi no sábado. Mas dias antes dessa segunda-feira, que foi o dia do negócio lá, ela e as amigas lá da escola, só mulheres, só as professoras lá da escola, marcaram para ir para uma pizzaria. Ela foi para a pizzaria, ela falou para ele, comunicou a ele que ela estava indo à pizzaria com as amigas, tirou fotos para provar que estava lá, fez ligações, porque sim, tá? Ela fala aqui tudo que ela fazia, todo canto que ela ia, ela tinha que provar para ele que ela estava indo, que ela estava lá, que seja por mensagem, seja por foto, seja por chamada de vídeo. E nesse dia não foi diferente. Ela foi lá para a pizzaria e provou a ele que ela estava indo lá e tal. Quando tá lá na pizzaria, quem é que chega na pizzaria? Do nada, ele chega lá na pizzaria, atrás dela. E aí ela não gostou. Ela se sentiu constrangida. Porque não tinha namorado, marido de ninguém ali. Só tava as professoras. Só tava elas lá. E do nada brota esse homem lá. E as pessoas ficaram constrangidas. Algumas começaram a tirar onda da cara dela. E ela não gostou daquilo ali. Beleza. Na segunda-feira teria uma outra viagem. Que eles iriam sair na segunda de manhã. E aí, ela pediu a ele para ela ir para essa viagem. E ele bateu nela. Segundo ela, tá? Ele bateu nela e disse que ela não iria. E que se ela fosse, ele cancelaria o CPF dela. Ele trabalhava à noite, chegava em casa de manhã. E ele chegava e ia dormir. E a viagem seria de manhã. Então ele falou o quê? Se eu acordar e não estiver em casa, eu vou buscar você, onde você estiver, e eu cancelo seu CPF. Aí ela disse que ligou para as amigas, inventou que não ia porque estava com dor de garganta, dor de cabeça, enfim. Que ela disse que não ia contar a verdade para as amigas, porque era constrangedor e afins. Beleza. Isso foi no domingo, se não me engano. Na segunda-feira de manhã, quando o cara chegou do trabalho, ela tentou de novo falar sobre a tal viagem, que ela queria ir, se ele deixava, não sei o que, não sei o que. E novamente ele não deixou, foi uma confusão danada e disse a ela, ameaçou. Se você for, já sabe, né? Beleza. Aí é que a panela de pressão explodiu. Porque daí ela disse que surtou. Surtou e o pensamento dela foi exatamente esse. Se alguém vai ter o CPF cancelado, que seja você. Isso ela pensando. Aí ela deu remédio para ele dormir. Tinha lá, segundo ela, remédios do sogro. O sogro que morreu recentemente. Remédio para dormir. Ela pegou esse remédio para dormir, misturou com outros remédios que ele tomava normalmente. Ela deu remédio para ele e ele pegou no sono. Diz ela que mais ou menos depois de meia hora, uma hora, ele pegou no sono. E daí foi quando ela pegou uma sacola de supermercado e ela botou na cabeça dele, e o resto você já imagina, né, o que ocorreu. E o pior, minha gente, assim, o mais macabro do negócio é que depois que ela fez isso, ela pegou o cara e botou no freezer. Dentro do freezer. Isso aí, eu fico pensando como ela conseguiu isso, porque ela fala que ele era um cara alto, forte, pesado. Como é que essa mulher conseguiu arrastar esse cara até onde estava o freezer e botá-lo lá? Por arrastar não, tem até um jeito, sei lá, puxa pelo lençol, vai arrastando de casa fora. Mas pegar no peso ela sozinha e botar dentro do freezer. Não sei como é que foi isso não. Mas ela disse que fez, tá? E, se não me engano, ela foi-se embora pra a viagem lá com as amigas. E ela foi viajar. Pois é. Ela foi. Se encontrar com as amigas lá na viagem. Mas daí ela fala que ela não aproveitou nada e ela acabou voltando pra casa. E ela voltou pra casa.
tá? Voltou pra casa, agindo como se nada houvesse acontecido, como se ela não soubesse de nada. E aí começaram as buscas e tal, e aí é que entra um detalhe. A polícia lá fazendo as buscas, as pessoas, os vizinhos lá ajudando as buscas, e ela ofereceu alimentação pro pessoal que estava lá fazendo as investigações e afins. E um vizinho observou que primeiro ela estava muito desconfiada. E quando ela se aproximou para pegar alguma coisa no freezer, ele observou que o freezer estava cheio. Porque geralmente quando um freezer não tá tão cheio, tu quase que entra no freezer para pegar o que tá lá dentro, né? E nesse caso não, o freezer estava topado. O que ele ia pegar no freezer estava muito em cima. E o vizinho tinha observado que dias antes, semanas antes, alguma coisa do tipo, não sei, o freezer não estava cheio. O que é que esse freezer agora estava cheio? E aí, isso ela não conta na entrevista, tá? Isso aí já foi outra reportagem. E aí o vizinho comunicou essa desconfiança à polícia, que voltou lá depois, e aí achou o cara lá no freezer, tá? E aí a mulher se entregou e, enfim, né? Tá aí a história. E, minha gente, aí eu não sei, tá? Porque aí teve uma entrevista com os filhos, e aí os filhos falam, ah, não, nós perdemos um pai e tal, ela foi um monstro, que ela fez isso com ele, não sei o que e tal, lá. E teve um negócio que eu fiquei olhando assim, a primeira mulher dele, a mãe desses 3 filhos, falando, né, dizendo que ela foi um monstro por ter cancelado o CPF dele, que ela fez isso interessada em dinheiro, em herança, não sei o que e tal, e que ele era um homem tão bom. Ela falou isso, que ele era um homem muito bom. É bom, mas traiu ela, né? De tão bom que ele era. É. Bom, mas enganou a moça aqui que cancelou o CPF dele. E depois que a primeira mulher ficou sabendo da traição, de uma forma ou de outra, ele ainda meio que impôs que a mulher aceitasse a traição. De tão bom que ele era, né? E tem um negócio aqui, no final da entrevista que ela fala, que eu achei interessante. Ela fala o seguinte, eu vou cumprir minha pena, eu vou pra cadeia, mas eu nunca me senti tão livre. Que coisa! Que coisa! E vou dizer pra vocês, eu conheço casos exatamente iguais a esse daqui, mas sem tirar nem pôr, exatamente igual isso aqui, tá? Outra coisa que ela falou aqui nessa entrevista, que ele era um monstro, né? Ele era um bicho, eles viviam em um relacionamento abusivo, o cara não deixava que ela tivesse amigos, não deixava que ela saísse, ela vivia monitorada 24 horas e afins, mas para as pessoas na rua ele era amorzinho. Minha gente, eu conheço pessoas assim, tá? Eu conheço pessoas que eu sei os dois lados da moeda. Eu sei quem é a pessoa no abusivo da coisa e sei quem é a pessoa no mundo real da coisa. Que eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus, mas nem parece aquela pessoa que fez isso, aquilo, assim, assado, cru cozido, nem parece. Quem não conhece que compre. Vou dizer pra vocês, eu não condeno essa mulher não. Porque foi ela quem passou os 20 anos, 22 anos com esse cara, aguentando o que só ela sabe o que ela aguentava. Claro que nada justifica um crime, nada justifica, né? Aqui, eu no conforto da minha casa, no aconchego do meu lar, eu poderia dizer o quê? Não era melhor que ela tivesse denunciado o cara à polícia, feito um BO. E detalhe, ela chegou no ano de 2019, ela fez um boletim de ocorrência, tá? Contra o cara, e o cara foi lá e fez com que ela retirasse o boletim. E ela foi lá e retirou, tá? Só pra constar. Então eu poderia dizer o quê? Minha gente, por que ela cancelou o CPF do cara? Ela deveria ter denunciado, a polícia ia fazer. É muito fácil para eu falar. Agora, entra nos noticiários e vê o tanto de mulher que tem um CPF cancelado, né? E essas mulheres, elas foram lá, elas tentaram buscar ajuda, a polícia, a ONG, a sei lá o quê, mas não deu, não deu. Eu já vi casos nos noticiários
de mulheres que denunciaram. Elas tinham a medida protetiva, o cara foi lá e cancelou o CPF delas. Então, assim, é muito fácil a gente julgar, sabe? Muito fácil. Mas vai lá passar na pele, vai passar na pele, sabe? Eu sinceramente, nessa situação aqui, eu fico meio em cima do muro, né? Eu paro e penso, minha gente, que coragem da gota foi essa? A mulher já, ela disse que não foi premeditado. Mas de uma forma ou de outra, quando ela deu aquele remédio para ele dormir, lá no pré-sal, já tinha uma intenção, né? E aí a mulher teve a coragem de dar o remédio pro cara dormir, pegar a sacola lá do supermercado, fazer assim, assado, cru cozido, pegou o cara, botou no freezer, depois ainda foi pra festa. Ainda foi pra festa. Aí depois voltou, ajudou lá nas buscas, todo mundo buscando o cara, ninguém nem sabia onde o cara tava, e o cara lá no freezer, ela sabia que o cara tava no freezer. Que monstro, né? A gente pensa isso aí. Mas aí, por outro lado, tu pensa, ai, minha gente, mas também ela viveu 22 anos de relacionamento abusivo, 22 anos sendo monitorada por... Minha gente, eu conheço gente assim, sabe? Eu acho que, porque eu conheço pessoas nessa situação, que eu consigo analisar os dois lados. Que eu fico pensando, se fosse fulano e Beltrano. Não, se fulana fizesse isso com Beltrano, eu ficaria do lado de fulana. Porque fulana sofre, viu? Fulana sofre com Beltrano. Então, assim, eu sinceramente eu fico em cima do muro. Ela tá certa? Ela tá errada? Não sei, minha gente, não sei. Eu não sei, tá? Eu só sei que não é fácil. Tu tá num relacionamento abusivo, tu tá com um cara que ele te espanca por nada. Tu não fez nada, o cara te espanca. Tu quer trabalhar, o cara te espanca. Tu quer sair com os amigos, o cara te espanca. Tu quer ir na esquina, o cara não deixa. Não é fácil não, viu? É muita pressão. Uma hora explode. Infelizmente explodiu e ela chegou no extremo da coisa. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. E vocês aí? O que é que vocês acharam desse caso? Vocês estão do lado dela? Vocês estão do lado dele? Da primeira família dele? Conta aí que eu tô curiosa pra saber. Vamos lá? A gente se vê nos comentários e no próximo vídeo. Tchau, tchau.